Olá, me chamo Paulo Marchetti e trago mais um conteúdo a respeito do jornalismo de entretenimento. E neste vídeo eu vou falar de pré-produção. Já fiz vídeo de pós-produção, sobre produção, direção artística, que é a captação, e outras etapas. E todas essas etapas, inclusive pré-produção, estão diluídas também em todos esses vídeos que eu fiz nessa série, que está nessa playlist sobre jornalismo de entretenimento. É só procurar. Mas eu resolvi fazer esse vídeo exclusivamente de pré-produção, porque eu achei importante, ao contrário do que muita gente imagina, que a pré-produção não é tão importante, não, deixa para lá, vamos começar a fazer logo de uma vez, ou faz uma pré-produção de 2 semanas, um mês, rápido ali e tal. Isso não funciona. Uma pré-produção bem feita, ela pode até diminuir os custos das outras etapas. E quero lembrar, antes de abrir a apresentação aqui tudo e entrar mesmo no assunto, que a pré-produção também faz parte do jornalismo. O jornalismo clássico, tradicional, não é só para rádio, TV e internet. E o jornalismo de entretenimento é a junção dessas duas áreas, ou seja, é o enriquecimento dessas duas áreas. Ele é uma coisa muito mais ampla e trabalha com, aqui como eu dedico esses vídeos mais para a área do audiovisual, serve para toda a comunicação, mas mais para a área do audiovisual, esses assuntos de pré-produção, pós-produção, tudo isso também faz parte do jornalismo. E, e como eu falei no primeiro vídeo sobre jornalismo de entretenimento, esta é uma área que existe desde que rádio e televisão existem. Apesar do preconceito que ainda sofre hoje, essa área sempre existiu. E, bem, enfim. Então, a pré-produção, ela, como eu falei no início, ela é muito importante, ela é de suma importância até. E tem emissoras e tem departamentos, produtoras, profissionais que não ligam muito para a pré-produção. Contrata uma pessoa ou já pega, depende da situação, alguém para fazer uma pesquisa e tal, senta ali rapidinho, vê, tá, vamos separar isso aqui e vamos fazer. Já trabalhei em produções que deram tudo errado por conta da falta de pré-produção. E já trabalhei em projetos que foram absurdamente muito bem sucedidos e foi entregue um produto final assim de maior qualidade por conta também de uma pré-produção muito bem feita. E aí, então é uma etapa que, como todas as outras, ela influi, ela tem, ela, ela, como que eu posso falar? Ela, ela atinge diretamente o projeto que vai ser posto em prática. A pré-produção é planejamento, como tudo na nossa vida que a gente faz, até mesmo planejar para levar o cachorro para passear, para poder fazer um xixi, ou fazer uma compra da semana, ir na feira, fazer uma viagem, comprar um carro, um imóvel, sei lá, tudo tem planejamento, inclusive e principalmente para um projeto de audiovisual onde entra muita grana, às vezes. Você vai fazer um reality show, um documentário, tem muito dinheiro envolvido. E a pré-produção, ela pode definir. Como eu falei, você fazendo um bom planejamento, você já sabe muito bem, fica muito claro. Você na pré-produção, você vai ter uma visão macro, geral, de tudo que vai acontecer, de todos os gastos, da etapa, de tudo. Você vai ter o planejamento perfeito ali em tuas mãos, e quando você falar, ok, vamos chamar a equipe, vamos começar, você já sabe como as peças vão se mover nesse processo todo de produção. Então, como eu falei, a pré-produção é pesquisa, planejamento e preparação. E não precisa ter uma equipe, você não precisa contratar uma equipe gigante para uma pré-produção. Depende muito do ambiente de trabalho, a empresa, onde você está, mas dá para fazer uma pré-produção com. O importante é direção de produção, uma pessoa, um profissional para fazer pesquisa, roteiro, e um diretor artístico,
porque essas três pessoas conseguem desenhar projeto e saber todo o custo, tudo que vai ser necessário para ele ser realizado nessa etapa, que tudo começa com a pesquisa e com a elaboração do conteúdo. Por isso que eu falei que a equipe pode ser reduzida em alguns casos, vou precisar de um produtor, ok, não tem problema, ou dois, não sei, aí depende muito do projeto, preciso de um produtor que faça uma pesquisa de locações, nessa pré-produção. Se você tem na casa, se é uma emissora, se já tem um profissional ali, pô, é só deslocar, legal, não vai ter custo, pode ajudar. Cada caso é um caso. Então, o importante é que a pré-produção seja feita. E mesmo que ela demore até um pouquinho mais, demore, sei lá, um mês, 2 meses, 3 meses também, nada é uma ciência exata em pré-produção, você é melhor que você se estenda na pré-produção para ter um planejamento perfeito do que fazer as coisas capengas. Então, nesse momento, pesquisar o conteúdo para saber se o projeto vai ser viável, seja ele a ideia de um programa semanal, programa diário, seja um documentário, uma série documental, um reality show, uma série de vídeos institucionais, uma série de vídeos educacionais, vai ser dividido por episódios. Tudo isso você vai descobrir na etapa de pesquisa. Se alguém fala para você, vamos fazer um programa sobre copos, e aí você vai lá contratar ou vai chamar o roteirista, pesquisador, o profissional que vai fazer vai trabalhar o conteúdo, vai ver, pô, copo, então tá bom, não sabe, mas vou ver aqui, então tem copo de plástico, de acrílico, tem copo de vidro, tem copo colorido, tem copo transparente, e aí começa a levantar a história do copo, porque tem copo que é usado na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, é diferente do copo que é usado em casa, tem copo o copo americano, que é brasileiro, só tem no Brasil, e no Japão tem um copo lá que é só para isso, e aí você começa a levantar um monte de coisa, copo para drink, não sei o quê, e vê, de repente, você fala, não, eu tenho aqui uma série de 13 episódios que dá para dividir, falar de tudo isso, do design, falar da história, e tem aqui, ó, pronto, estão aqui os 13 episódios, porque o pesquisador, além de levantar tudo isso aí, quem vai falar, quem pode falar, as informações que tem, onde vai poder gravar, com quem vai gravar, se vai ter viagem, se vai ser tudo gravado na cidade onde está a emissora, a produtora, se vai ter que pegar avião, se vai viajar de carro, é perto, tudo isso tem que estar na pesquisa feita na pré-produção. Que aí você vai pegar esse roteirista pesquisador, vai pegar tudo essa pesquisa e vai colocar, bom, já que é uma série, então vou separar aqui em episódios. Dá para fazer um episódio só sobre plástico, outro só sobre acrílico, outro só sobre copo chique, que é usado em restaurantes 5 estrelas, sei lá. E essas coisas. Aí você faz os episódios, tá? Então, esse episódio que vamos falar sobre copo de plástico, no primeiro bloco, a gente vai mostrar uma fábrica, a gente vai falar com o João, e aí você começa também a desenhar o conteúdo de cada bloco, de cada episódio. Se seja ele de meia hora, 3 blocos, seja ele de 1 hora, com 4 blocos, 1 hora e meia, 6 blocos aí. Mas o importante é que você, nessa pré-produção, nessa pesquisa, quando for sentar o diretor de produção com o diretor artístico para ver todo esse conteúdo, aí sim vão ver se, então tá, então a gente vai precisar, olha, a gente vai para Portugal, a gente vai para Campinas, a gente precisa ir para Manaus, vamos falar aqui também numa comunidade indígena, aí começa a levantar todos os custos, vamos precisar, o diretor artístico, a direção de produção, já começa a olhar essa parte mais do orçamento, dos gastos, e a direção artística já fala, eu vou precisar de 2 equipes, eu vou fazer isso com 2 câmeras, vou precisar de uma GoPro, vamos
o áudio, eu preciso de uma coisa mais completa, não basta só um microfone lapela, vou precisar também de um microfone boom para pegar o barulho da fábrica ou na natureza. E aí começa a fazer toda essa de chavar e desmembrar todo esse conteúdo que o pesquisador roteirista entregou. Até mesmo falar, não, assim, tá, esse não precisa ser 13, a gente pode fazer 10 episódios, porque o conteúdo desses outros três a gente encaixa aqui, dá para fazer, já que a gente vai lá para aquele lugar falar sobre isso, a gente já junta, fala sobre isso. Então, nesse momento, quando abre-se todo o conteúdo, é um momento também de formatar melhor o quebra-cabeça, ou, ok, deixar do jeito que o roteirista deixou, falou, não, tá ótimo, é isso aí mesmo, e começar a trabalhar nisso. Então, pô, são 3 episódios de 1 hora, a gente vai ter viagem, deslocamento, tal, vão ser 2 equipes, vou ter mais umas câmeras extras, vou trabalhar com drone, porque vai precisar aí, porque vou lá para a floresta, tal, então eu vou querer drone, vamos ter aqui, então, ao total vão ser 100 gravações externas aqui na cidade, eu vou fazer mais 7 viagens, aqui para dentro do Brasil, só que uma é longe, tá? Então eu preciso ver a hospedagem, que será que é mais fácil? Vai só o diretor para essas viagens e lá tem uma equipe local, que é mais barato contratar essa equipe local, câmera, áudio, tudo, ou vai todo mundo daqui já? Todo esse planejamento precisa ser feito na pré-produção, pensar em tudo, em cada vírgula. Inclusive, como eu falei, ó, é preciso saber o que vai ser feito para poder iniciar o planejamento, exatamente o que eu estou falando. Inclusive, o espaço físico, vai ter que contratar gente, vai ter que contratar equipe, não, já tem essa equipe, você vai ter que conversar com outras pessoas de outros departamentos dentro da emissora para pedir profissionais emprestados, não, é uma produtora, não, então vamos contratar o câmera, vamos contratar os editores, já tem o Ilha, então, tudo isso é conversado na pré-produção, é o planejamento, que é exatamente isso, é o planejamento de cronograma e logística, desenho de equipe, operações, tudo isso que eu acabei de falar, o orçamento e gastos, plano A e plano B, porque às vezes você consegue pensar num plano B, dependendo das situações, nem que seja assim, pô, a gente precisa fazer 100 externas e a gente precisa ter um respiro, porque pode acontecer de chover, pode acontecer um monte de coisa, então eu preciso ter um imprevisto aqui, são 100 dias para fazer externa, uma externa por dia, então são 100 dias, vou colocar aqui então 110 dias, porque vai que acontece alguma coisa, eu tenho aqui um respiro. A mesma coisa com verba de produção. Quando você for levantar todo esse cronograma, todo esse desenho de equipe, e orçamento e gastos, você precisa pensar, ok, vai ter viagem, vou separar uma grana para essa viagem, quanto que precisa, quanto que o produtor que vai viajar junto vai precisar levar com ele para pagar o motorista lá, o almoço, deslocamento, outras coisas que vão ser feitas. A entrevista vai ser feita num café, o entrevistador vai estar tomando um cafezinho, comendo um pão de queijo, então, pô, tem esse gasto. Tudo isso, todos esses detalhes precisam estar bem definidos na pré-produção. A mesma coisa, mesa, clips, impressora, papel, internet, como eu falei, computador, laptop, desktop, para o roteirista, não, o roteirista trabalha em casa, vem para cá de vez em quando, o editor tem produtoras hoje de pós-produção, um grande irmão meu, que tem uma produtora de pós-produção, ele não tem mais espaço físico para editor, ele trabalha com robô, que o editor liga ao computador em casa e recebe todo o material que ele precisa receber para poder fazer para editar o episódio, enfim, o que ele precisa editar. E a sala é só um monte de servidor, os robozinhos para fazer a coisa remota. Então, isso é tudo planejamento, isso tudo precisa estar muito bem definido na pré-produção. Por isso que eu coloquei plano A e plano B, porque dependendo do projeto, você consegue até na pré-produção
pensar num plano B, pensar numa folga, num respiro, porque, por exemplo, você vai viajar, então você vai para a Bahia, precisa lá fazer uma... precisa gravar lá e tal, só que aí você chega lá e os 3 dias você precisa de sol e praia e, pô, tá chuva e tempo fechado. Você tem um respiro, pode ficar lá, ou então, em vez de ficar 3 dias, 4 dias, dá para ficar 7 dias, dá para ficar 2 dias, 3 dias a mais. Tem grana para isso? Foi pensado? Então, tudo isso tem que estar planejado na pré-produção. Essa folga no orçamento, ela precisa ter, mesmo que ela aumente um pouquinho mais o orçamento e pese um pouquinho mais na hora de você apresentar o orçamento para o cliente, tudo, mas é importante. É isso que eu falei, ó, precisa pensar muito bem na pós-produção, no material bruto, nas ilhas, no formato técnico final que a emissora, que o cliente precisa. Então, você tem um equipamento de áudio que é o que ele quer no final, o equipamento de vídeo. Tudo isso é pensado na pré-produção, exatamente porque para você não ter gastos extras na etapa de captação e de pós-produção. E no início do projeto, que é o início de um projeto, nem sempre você, no dia seguinte, já começa a captar a gente na rua, não é assim. Começa um programa, vai começar, ok, vamos passar da pré-produção para a produção, no dia seguinte você começa a ligar para as pessoas, contratar, vem, pega tudo isso, inclusive, está aqui, ó, deixa eu passar para frente, que é isso aqui, para finalizar. Preparar toda a burocracia para colocar o projeto em prática. Preparar os contratos, autorizações, equipamento, espaço físico, documentação, se tiver viagens e longos deslocamentos, porque, ok, a gente, por exemplo, estou em São Paulo, para eu ir até gravar em Ribeirão Preto, que vai mais ou menos 4 horas de São Paulo, precisa ter um planejamento de preferência, então eu não vou fazer um bate e volta, porque, pô, não vou ficar... Em um dia eu vou perder 8 horas de 24 horas dentro do carro? Não. Então, assim, de repente eu faço um planejamento de vou para Ribeirão Preto no final, no dia anterior à gravação, chego lá, durmo, acordo lá já às 6 horas da manhã, gravo o dia inteiro e venho embora, ou não, durmo lá e venho no dia seguinte. Isso aí, esses longos deslocamentos também, eles precisam desse planejamento. Tem pedágio, tem gasolina, todos esses gastos precisam estar na pré-produção. E é exatamente como eu falei, quando começa a startar, ok, terminamos a pré-produção, vamos começar o projeto, vamos contratar, chama o pessoal, aí você tem que estar com os contratos na mão, as autorizações, porque você já sabe que você vai gravar no aeroporto, vai gravar no metrô, vai gravar no museu e em outras áreas que você vai precisar de autorização. Se você vai alugar um carro, tudo isso. Se você vai contratar um guia para acompanhar na gravação que você vai fazer no Mato Grosso, não sei. Estou só levantando todas as questões que podem, um monte de coisa que surge durante a pré-produção. Todas essas surpresas, tudo isso, quando você começa a imaginar na prática o que está ali no papel, em cada episódio, em cada bloco, aí é diferente, entendeu? Por causa, é o que eu falei, não haverá surpresas. Então, uma vez que você contratou, que você startou, se você está com tudo isso na mão, toda essa burocracia na mão, pô, ótimo, vem o profissional aqui, o diretor de fotografia, o cinegrafista, o editor de áudio e tal, você já sabe o que vai pedir para ele, se vai ter viagem internacional, então, ó, preciso do passaporte, você não tem passaporte, então, pô, não vou te contratar porque eu não posso perder tempo, eu preciso de alguém que tenha passaporte e tal. Então, você já sabe, ó, me traga daqui 2 dias, 3 dias, toda essa documentação que eu preciso de você. E se é o editor, ó, a ilha que você vai trabalhar é ali, ou tá bom, você trabalha em casa, mas vamos manter contato, aí já elabora toda a logística com quem vai trabalhar em casa, e, enfim, toda essa preparação para exatamente quando startar, não se perder tempo. Você já sabe como as peças vão ser
movimentadas, então você já começa a fazer toda essa movimentação. E, não, e sem perder tempo, você, como que fala? Tempo é dinheiro, né? E aqui está um bom exemplo desse dito popular, porque você não vai perder tempo, né? Na hora que você startar a produção, você já está com tudo planejado, tudo já sabendo todos os caminhos que você vai fazer e todos os imprevistos que podem acontecer em cada etapa, em cada momento. Então, por isso que eu digo, pensar na pré-produção e ter um gasto na pré-produção é importante para o projeto fluir de uma forma tranquila. E resumindo tudo isso aí, a pré-produção é preparar o ambiente profissional para colocar o projeto em prática. É muito claro e objetivo isso, não tem muito segredo. E, como eu falei, nos mínimos detalhes, pô, a gente vai entregar, o apresentador precisa ir com papel, não adianta ir só com o celular. Então, então vai ter que ter a impressora, vai ter que ter o papel, vai ter que ter tinta, todas essas coisas, uma mesa de reunião, um espaço para o pessoal conversar. Tudo isso é levantado na pré-produção. E, mais uma vez, insistindo nisso, desculpa ser repetitivo, mas eu acho importante, na pré-produção você vai conseguir economizar no seu projeto, nessas etapas todas. Então, o, o profissional brasileiro, o brasileiro profissional de audiovisual, e que comanda essa parte, seja ele um diretor executivo, um produtor executivo, precisa olhar com mais carinho essa etapa, a pré-produção, de ter esse gasto, de às vezes até pegar, não, tá bom, vamos pegar um carro aqui, e esse pesquisador roteirista, o produtor, pô, ele vai ter o carro aí para ir para os lugares, não precisa nem marcar, o carro fica lá, ó, hoje a gente vai lá para tal bairro, porque eu vou ver uma fábrica lá, tal, e eu vou zanzar, vou procurar uns prédios abandonados, enfim, aí, se for preciso ter um carro para se deslocar, ok, que seja feito, okay. Se precisar até fazer viagem, tá, no momento da elaboração, alguma viagem, tudo bem, tem que ter esse gasto na pré-produção. Isso vai ser compensado na frente, como eu falei. Então, que se tem essa consciência de que um bom planejamento, uma boa pré-produção, vai fazer você entregar o produto final com uma qualidade assim acima do que até mesmo você ou as pessoas envolvidas pudessem imaginar. Eu já trabalhei, eu ia terminar aqui agora, mas, por exemplo, eu já trabalhei em projetos que não teve assim, pré-produção praticamente nenhuma. Foi um gasto enorme. A pessoa depois, durante a pós-produção, que não conseguia editar porque o material era confuso, teve que mandar contratar de última hora um cinegrafista para fazer 2 ou 3 viagens para ir captar algumas coisas que não tinham sido captadas, ou o gasto. A pessoa tirou do lucro, a produtora teve que tirar do lucro, diminuiu drasticamente, inclusive, o lucro, para poder entregar o que. E você olhava o material e falava, bicho, se tivesse tido um mês de pré-produção aqui, de uma conversa entre todos os profissionais, um entendimento rápido, teria sido, não teria acontecido nada disso. E como eu falei, ao contrário, também já trabalhei em projetos que teve 2 meses de pré-produção. E na hora que startou, a coisa assim, foi uma beleza, assim, sabe? Andou que não teve nenhum problema, foi ótimo. Então fica aí a dica, fica essa questão da pré-produção, você que é produtor, você que, que tem que pensar nisso tudo, nessa logística toda, olhe para a produção com carinho. E eu agradeço a companhia até agora, espero que esse conteúdo tenha ajudado você que se interessa por esse assunto, por essa área. Te convido a conhecer, se caso você tenha caído aleatoriamente aqui, convido você a conhecer a playlist Jornalismo de Entretenimento, que tem muito mais outros vídeos de tantos outros assuntos.
O link está na descrição deste vídeo. A gente se vê num próximo vídeo. Muito obrigado pela companhia. Um beijo e um abraço.